A primeira trilogia de Homem-Aranha, e o primeiro filme principalmente, merece todo o respeito dos fãs de quadrinhos e dos nerds que gostam de ir ao cinema. Abrindo essa nossa maratona de Miranha aqui no Silverdices, vamos falar um pouquinho da trilogia do Sam Raimi, por que ela é tão importante. Salve galera, Diego Silver para mais um Silverdices aqui pra gente. Pega o banquinho, senta aqui comigo pra gente começar essa nossa maratona com os filmes do Homem-Aranha. Se essa é a sua primeira vez aqui, também tem um puff aqui do lado. Senta aqui no puff, bora conversar sobre essa série de filmes, começando aqui da trilogia do Sam Raimi, a trilogia que trouxe o Homem-Aranha para o cinema. O Homem-Aranha do Sam Raimi merece muito ser respeitado e temos que respeitar para sempre, porque junto com X-Men, que foi lançado em 2000, o Homem-Aranha de Sam Raimi em 2002, foi o que começou o que nós temos agora, falando aqui de universo Marvel. Talvez sem esses dois filmes nós não tivéssemos tudo o que está acontecendo dentro do CM até esse momento. Eu vou deixar para falar de X-Men num outro vídeo, num outro momento, já que aqui nós estamos no meio da nossa maratona do Homem-Aranha. Mas sem sombra de dúvidas, essas duas histórias em quadrinhos, esses dois grupos de personagens, já que X-Men é um grupo, são muito importantes, tanto nos quadrinhos quanto no cinema. Mas bora falar aqui do Homem-Aranha do Sam Raimi, dos Homem-Aranhas do Sam Raimi. Os filmes de super-heróis passavam por uma certa dificuldade e Homem-Aranha ele veio num momento e contato maravilhoso do Sam Raimi, porque o Homem-Aranha lançado em 2002 ele conseguiu agradar todo mundo. Você conseguia agradar ali o fã hardcore dos quadrinhos ou das animações que conhecia ali muito bem o personagem. Você conseguiu agradar a produtora, agradar a Sony, agradar os executivos com a execução do filme, e você também conseguia agradar novos fãs que vinham de outros filmes do cinema, que entendiam o que era o momento do cinema, aquele momento de tentar trazer um pouco mais de verossimilhança com o mundo real. Por mais que estejamos falando aqui de um personagem que é picado por uma aranha geneticamente mudada, uma aranha radioativa e ganha superpoderes, esse filme ele tinha vários conceitos dentro do filme, dentro dessa trilogia, que eles tentavam ali o tempo todo trazer algumas discussões que eram um pouco mais atuais e também deixar o filme com aquela cara tipo, tá, isso aqui poderia ter acontecido. Inclusive, essa era uma das discussões da época. Muita gente questionou Peter Parker ter as suas teias orgânicas, aí tinha aquilo, não, isso daí não é o Homem-Aranha do universo 616, isso daí é o Homem-Aranha 2099, não é o Peter Parker com teias orgânicas e tudo mais. E uma das coisas que o Sam Raimi falou naquele momento era que não fazia sentido, por mais que estejamos falando de super-heróis e tudo mais, um garoto em 2000 conseguir montar um lançador de teia que não havia sido inventado por ninguém, um lançador de tiras ali que seriam compostas de um fluido que criam essas tiras, que seriam muito mais resistentes do que linhas de aço, do que fios de aço. Não fazia sentido nenhum. Tudo isso sendo montado no que seria talvez o porão da casa e ainda com lixo tecnológico já, né? Ele ia vasculhar o lixo, pegar as suas peças e sair montando algo que ninguém inventou. Até então, dentro desse universo, dentro da realidade que ele quis expor ali nessa primeira trilogia, isso não fazia muito sentido. Ou você acha que você conseguiria pegar ali os pedaços de computador velho e montar um lançador de teia? Já deixa aqui nos comentários. Mas mesmo assim, com essas mudanças, sejam mudanças como essa, da teia que não é um lançador de teia, mas uma teia orgânica, ou a Mary Jane Watson, por exemplo, que é o amor da vida do Peter Parker desde sempre, não tendo ali a Gwen Stacy, por exemplo, mesmo com essas mudanças, esse filme, essa trilogia conseguiu marcar o momento dos super-heróis de uma maneira que a gente não consegue imaginar outros atores interpretando aqueles personagens. Ou você consegue pensar numa outra pessoa fazendo o Duende Verde do Norman Osborn, ou até mesmo
mesmo o Alfred Molina não sendo o Dr. Otto Octavius. Então tudo isso ficou muito marcado nessa primeira trilogia, sejam ali por como os atores trouxeram à vida esses personagens ou até mesmo pelos enquadramentos. Em alguns momentos eu assistindo os Homens-Aranhas do Sam Raimi, a impressão que eu tenho é que eu tô lendo uma história em quadrinhos, porque tudo ali para mim me lembra a história em quadrinhos. Os closes, os close-ups que tem no filme, para mim lembram enquadramentos de história em quadrinhos. O jeito que às vezes alguns rostos são iluminados para dar para voltar a atenção da audiência para os olhos, para a feição do personagem. Para mim tudo isso é muito história em quadrinhos. E aí o Sam Raimi ele acertou muito nisso tudo, e ele ainda assim, mesmo agradando dessa maneira os fãs dos quadrinhos, imortalizando atores como personagens, entregando o que o estúdio queria naquele momento, ele ainda conseguiu deixar a assinatura do diretor no filme, que é algo muito importante. É muito simples, é muito fácil de você conseguir ver nessa trilogia do Homem-Aranha a assinatura do Sam Raimi, que era um diretor que veio do terror, que fez a sua carreira fazendo filmes de terror. Mas pega ali Homem-Aranha 2, sempre tem uma sombra, na hora que eles estão tentando cortar os tentáculos do Otto Octavius, e aí você olha ali, né, a serra no chão e o sangue indo na serra, as sombras naquele plano detalhe, tudo isso é muito filme de terror, tudo isso é muito Sam Raimi, tudo isso está presente no Homem-Aranha, que é um filme de super-herói. Tudo isso que eu falei até aqui são o grande ponto forte dessa trilogia, dessa cinesérie dirigida pelo Sam Raimi, mas o problema, o ponto fraco aqui fica a cargo do estúdio, né, da Sony como um todo, que tentou filme a filme colocar um pouco mais de influência dentro da produção, até que chegamos ali em todos os problemas no Homem-Aranha 3, que acabou tendo a sua equipe criativa sendo dissolvida dentro do que acontece nesse filme e acabou culminando na saída do Sam Raimi ao final do filme, diferente do que era o plano no final das contas, que era ser uma quadrilogia e não uma trilogia. Muito disso porque a Sony sempre sonhou em ter o seu sexteto sinistro no cinema. Sexteto sinistro. Esse aqui já é o quarto vídeo que eu tô gravando hoje, e aí eu começo a enrolar a língua aqui. É sexteto ou sexteto. Sexteto sinistro, não sinistro. Desculpa, já tá batendo cansaço. Daí agora eu sei que você tá me perguntando, pô Silver, você acabou de falar que o filme era planejado para ser de uma outra maneira, que essa cinesérie era planejada para funcionar de uma outra maneira. Então, serve ainda? Eu posso assistir mesmo quase 20 anos depois? Pode e deve, porque cada Homem-Aranha tem a sua característica muito diferente, e dos três Homens-Aranhas, esse aqui pra mim é o mais quadrinesco de todos. Eu não sei nem se essa palavra existe, mas esse pra mim é o mais quadrinesco de todos, porque eu continuo assistindo esse filme e continuo vendo ele achando que eu estou lendo uma história em quadrinhos, e essa é uma sensação muito gostosa quando você está falando de consumir algo, sendo que você assistia isso nos quadrinhos, e as animações têm muito dos quadrinhos, então a sensação ali é quase a mesma. O Alfred Molina, para ficar mais perfeito, só faltou o cabelinho tigela da animação do Homem-Aranha que passava na TV Globinho. É isso. Se ainda depois de tudo que eu falei, você tá aí, pô Silver, mas eu não sei se eu vou investir o meu tempo assistindo um filme que saiu em 2002, uma cinesérie que começou em 2002. Gente, joga no YouTube Homem-Aranha contra Octavius versus Dr. Octavius, Dr. Octopus. Enfim, joga lá e vocês vão ver aquela luta do trem do Homem-Aranha contra o Dr. Octavius. Otto Octavius, eu continuando falando errado aqui. Mas aí vocês vão ver aquela cena que tem toda a luta e depois tem o momento do Homem-Aranha tentando segurar o trem. As pessoas... Nossa, essa cena é maravilhosa, de verdade. É um clássico dos filmes dos super-heróis. Não por menos, muitas pessoas quando viram ali nos trailers do Homem-Aranha, do Sem Volta Pra Casa, aquela cena do trem ali com o Stephen Strange e o Homem-Aranha em cima do trem, muitas pessoas já começaram a imaginar se teríamos ali um revival daquela cena do trem com
com os efeitos especiais de agora, o Dr. Octavius de agora, lutando contra o Peter Parker de agora, por que não? Ou mais de um Peter Parker em cima do trem, por que não? Mas enfim, assistam sim, que vale muito a pena. Inclusive, para fechar esse vídeo, já vamos deixar aqui nos comentários qual que é o momento, o seu momento preferido, o momento que te traz uma lembrança gostosa quanto aos filmes do Homem-Aranha do Sam Raimi. Eu já vou deixar aqui o meu, que é a luta, que é a briga no primeiro Homem-Aranha contra o Flash Thompson no corredor da escola, ali, aquela briga que tem, que ele faz assim com o rosto e tudo mais. Isso, quando saiu, eu tava na escola, né, porque saiu em 2000, quando saiu a gente ficava replicando isso nos corredores da escola, e era sensacional. Nossa, que memória gostosa. É isso, gente, assistam Homem-Aranha do Sam Raimi, que vale muito a pena. Obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui, espero que você tenha gostado, comenta o que você achou, compartilha com seus amigos e até o próximo. Um abraço.